em Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Hoje eu vou trazer momentos históricos para homenagear um dos nomes mais importantes do jornalismo, do rádio e da TV, que se torna conhecido principalmente pela capacidade de traduzir os acontecimentos da economia para o dia a dia de todos nós. Se você pensou em Joemir Betting, acertou! Neste episódio, você vai relembrar o momento em que Mauro Betting anuncia a morte do pai durante o programa Terceiro Tempo. Vai ouvir também um especial com a trajetória de Joemir Betting, em que ele revela, por exemplo, como deixa o jornalismo esportivo e opta por seguir com a economia. E ainda nesta edição, tem a participação do jornalista no programa Na Geral, que atualmente é apresentado na Tropical FM. É só seguir na sintonia para se emocionar e dar muita risada com essas e outras peças raras do rádio. Imagine que você trabalha em uma emissora de rádio. Está no ar fazendo comentários no jogo mais importante da rodada do meio da semana. De repente, recebe a notícia da morte de seu pai. O que você faria nesse momento? Foi isso que aconteceu com Mauro Betting. Sempre que perguntado sobre a notícia mais importante que ele comunicou, o comentarista esportivo relembra desta passagem, que acontece já na madrugada de 29 de novembro de 2012. Aqui eu destaco um corte do podcast Pode Pai, Pode Filho, apresentado por Theo José e Alessandro Awad. Você deu a notícia da morte do seu pai, porque você estava no ar no momento. Estava no ar. Aconteceu o seguinte, meu pai teve um AVC no domingo, 10 da manhã. Ele estava mal, com uma série de doenças autoimunes, atacando para o rim, estava complicado, era uma longa recuperação. Quando ele teve o AVC, às 10 da manhã do domingo, uma semana depois do Palmeiras ser rebaixado contra o Flamengo, eu nem sei se meu pai sabe se o Palmeiras foi rebaixado, porque eu não ia falar sobre isso com ele, sim, mas eu imaginava que ele tivesse, sabendo, mas ok. Aí eu fui correndo, a minha mãe estava com ele no hospital, chegou o médico e falou, olha, infelizmente é irreversível, cadê teu irmão? Eu falei, puta, tá indo a trabalho para Hong Kong. E chama ele, por sorte conseguimos localizar ele em Los Angeles, ele voltou, conseguiram os médicos segurar dentro do que era possível, isso foi no domingo. Na quarta-feira à noite tinha jogo da semifinal da Sul-Americana, São Paulo e Universidade Católica no Morumbi. Aí o pessoal da Bandeirantes me liberou e tal, eu falei, quer saber, eu preciso desanuviar, porque naquele dia, às 2 da tarde, o boletim médico do Albert Einstein tinha dito que o estado dele era irreversível. Pela primeira vez abriu para todo mundo e falou, bom, se é reversível, isso na quarta-feira. Foi de domingo a quarta-feira. Falei, bom, agora é complicado e tal. E aí eu falei com o médico, eu falei, não, pode ser a qualquer momento. Eu falei, tá, pode ser a qualquer momento, quer saber? Para mim, até melhor, eu vou trabalhar um jogo importante e tal pela Rádio Bandeirantes. Aí a Bandeirantes falou, se quiser você vai ao estádio, que é do lado do hospital, ou se quiser você vem ao estúdio, que também é do lado do hospital ali no Morumbi. Eu falei, não, vamos pro estúdio que é mais tranquilo, qualquer coisa é mais rápido de eu sair, casa lotada no Morumbi e tal. Aí tô fazendo o jogo, ok, meio que até aquela coisa, o Theo sabe, você também ali, o pessoal sabe, quando você tá trabalhando, você tá focado. E o Theo teve que superar um negócio desse, né? Aí, o que acontece? Estou no meio de uma entrevista com o Rogério Ceni brigando com o Milton Neves, lá no estúdio, o Milton Neves apresentando, como sempre, e eu sou muito amigo, tanto do Milton quanto do Rogério. E eu tentando falar umas merdas, tá, não sei o que lá, quando eu toco o telefone, é o meu pai. Meu irmão. Foi. Tá ok. Peguei, liguei e tal, com o Milton e o Rogério brigando, tá, não sei o que lá. Aí eu falei, eu vou passar a notícia para o Milton, que eu estava no outro estúdio ali na Rádio Bandeirantes, e aí ele toca, porque inclusive já estava preparado um necrológio, né, do meu pai. A gente era colega de empresa, né? Eu estava na Rádio Bandeirantes, meu pai trabalhava na Rádio Bandeirantes, no Band Esporte, na TV Bandeirantes. Bom, aí eu falei, quer saber? Enquanto eu pensava assim, eu falei, eu vou dar notícia. Estou aqui no ar, estou bem, estou pleno, já sabia desde domingo que era irreversível. E eu à tarde tinha escrito para o meu blog, na época no Lancinete, um textão e tal, enfim. Aí acaba a entrevista, o Milton Neves passa, Mauro, eu, São Paulo, classificado para a final e tal. Aí eu dou uma pausa, um pouco dramática, e sem falar nada eu começo a falar, meu pai, Joemir Betting e tal.
Graças à sensibilidade do Denis, que era o operador de áudio, ele percebeu que era alguma coisa diferente, né? E baixou o som do BG, que era do São Paulo, porque o São Paulo é desclassificado, e começou a aumentar aquela versão clássica do Marcos Klein do hino do Palmeiras. E aí eu comecei a falar. No meio o pessoal fala, pô, você se emocionou? Não. Eu tava, sabe, muito bem, desajeitado, eu fui descer o texto do computador e ele foi pro final. Aí eu tive que improvisar até achar o ponto, voltei e tal. Aí dei uma improvisada no final, acho que deu uns 7 minutos de texto, e aí falei que meu pai tinha morrido, né? Aí logo que eu falo, e até o Denis, o operador, sacou, saiu correndo e tirou uma foto que vocês podem achar aí no YouTube, e eu lendo o texto, né? Tá até o horário, o reloginho ali do estúdio lá da Rádio Bandeirantes. E depois de ouvir Mauro Betting comentando essa lembrança, vamos resgatar o programa Terceiro Tempo, em que ele dá a notícia ao vivo e homenageia o pai Joelmir Betting. Até sem agora vinhetas. Tem algum... Ai, Mauro, pelo amor de Deus, tu acha? Olha, eu nunca falei com meu pai a respeito depois que o Palmeiras foi rebaixado. Eu sei que ele ficou sabendo, ou imaginou. Só sei que no primeiro domingo, depois da queda para a segunda, pela segunda vez, o seu Joelmir teve um derrame antes de ver a primeira partida depois do rebaixamento. Ele passou pela tomografia logo pela manhã. Em minutos, o médico corintianíssimo disse que o outro gigante não conseguiria se reerguer mais. No dia do retorno à segundona dos infernos, o meu pai começou a ir para o céu. As chances de recuperação de uma doença autoimune já não eram boas. Ficaram quase impossíveis com o que sangrou o cérebro privilegiado, irrigado e arejado como poucos dos muitos que o conhecem e o reconhecem, amado e querido pelos não poucos que tiveram o privilégio de conhecê-lo, meu pai. O melhor pai que um jornalista pode ser, o melhor jornalista que um filho pode ter como pai. O Joelmir Betting. O meu pai, um cara trabalhador, um cara legal, o meu pai, que me faz um cara, inclusive, jeitoso, né? E que o melhor jornalista, o melhor pai que o jornalista pode ser, o melhor jornalista que um filho pode ter como pai. Eu precisaria dizer algo mais para o melhor babo do mundo que virou o melhor nono do universo, eu sei disso. Eu preciso, mas eu não sei. Normalmente ele sabia de tudo, e quando não sabia, o Joelmir inventava com a mesma categoria com que ele falava sobre o que sabia. Todo pai é assim para o filho, mas um filho de jornalista que também é jornalista, fica ainda mais órfão. Eu nunca vi o meu pai como um super-herói, apenas como um humano super. Só que jamais imaginei que ele pudesse ficar doente e fraco de carne. Eu nunca admiti que nós pudéssemos perder quem só nos fez ganhar. Por isso sempre acreditei no meu pai e no time dele, o nosso time, o Palmeiras. Ele me ensinou tantas coisas que eu não sei. Uma que ficou é que nem todas as palavras precisam ser ditas, devem ser apenas pensadas. Quem fala o que pensa, não pensa no que fala. Quem sente o que fala, nem precisa dizer. Mas hoje eu preciso agradecer pelos meus 46 anos, pelos 49 de amor da minha mãe, Lucila, e pelos 75 anos dele. Mais que tudo, pelo carinho das pessoas que conhecem e logo gostam dele. Especialmente pelas pessoas que não o conhecem e algumas choraram como se fosse um velho amigo. Uma coisa eu aprendi com você, viu, Babo? Antes de ser um grande jornalista, é preciso ser uma grande pessoa. Com o Joelmir aprendi que não tenho de trabalhar para ser um grande profissional. Eu preciso tentar ser uma grande pessoa, como você fez as duas coisas. Desculpem, mas eu não vou chorar. Eu choro por tudo. Por isso choro sempre pela família, pelo Palmeiras, pelos amores, pelas dores, pelas canções, pelas cores. Mas eu não vou chorar por algo mais que tudo que existe no meu mundo, que são os meus pais. Meus pais, que também deveriam se chamar minhas mães, sempre foram presentes. Um regalo divino. Meu pai nunca me faltou, mesmo ausente, de tanto que ele trabalhou. Ele nunca me falta, porque teve a mulher maravilhosa que é a dona Lucila. Segundo o seu Joelmir, a segunda maior coisa da vida dele, que a primeira sempre foi o amor que ele, Joelmir, sentiu por ela desde 1960, quando se conheceram na Rádio 9 de Julho, onde fizeram família, meu irmão e eu, filhos também do rádio. Filhos de um jornalista econômico pioneiro, respeitado, de uma âncora de TV reconhecido e inovador, de um mestre de comunicação brilhante e trabalhador, o meu pai. Eu sempre soube que jamais seria no ofício nem algo perto do que você foi, porque raros foram tão bons na área dele, raríssimos foram tão bons pais como ele, rarésimos foram tão bons maridos, raricíssimos foram tão boas pessoas, e não existe outra palavra inventada para falar que tão raro e caro palmeirense ele foi.
Mas sempre é bom lembrar que os palmeirenses não se comparam. Não são mais, não são menos, são Palmeiras, basta. Como ele um dia disse no anúncio da nova arena em 2007, como esteve escrito no vestiário do Palmeiras no Palestra de 2008 até a reforma. Explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é totalmente desnecessário. E a quem não é palmeirense é simplesmente impossível. A ausência do meu pai não tem o nome. Mas a presença dele ilumina de um modo que eu jamais vou saber descrever. Como jamais saberei escrever o que é o Joelmir Betting. Como todo pai de toda pessoa. Mas ainda quando é um pai que sabia em 40 segundos descrever o que era o Brasil. E quase sempre ele conseguia. E não vou ficar mais 40 frases tentando descrever o que pude sentir por 46 anos. Explicar quem é Joelmir Betting é desnecessário. Explicar o que é o meu pai, não estar neste mundo, é impossível. Nono, obrigado por amar a nona. E nona, obrigado por amar o nono. Os filhos desse amor, eu e Gianfranco, jamais serão órfãos, como não serão os seus netos Luca, Gabriel, Martin e Thomas. Como oficialmente eu soube agora, ao 1h15 desta quinta-feira, 29 de novembro, 32 anos e uma semana depois da morte do meu nono, seu Ângelo, pai da minha querida guerreira Lucila. Joelmir Betting foi encontrar o pai da bola, Valdemar Fiume, nesta quinta-feira, oficialmente, à 00h55. Eu só queria dizer, depois de ter escrito o que queria dizer aqui, que você, Joelmir Betting, é meu pai que nos deixa agora, e que, como o seu Ângelo, ele morreu trabalhando, você no fundo morreu trabalhando. Não vai morrer jamais. Eu estou trabalhando aqui na Rádio Bandeirantes e só quero dizer, Milton, tantos amigos aqui da Bandeirantes, onde eu cresci junto com ele aqui, que a gente tinha que estar nessa casa e tinha que estar com vocês. Em nome da dona Lucila, do seu João Franco, de toda a equipe lá do Albert Einstein, da família que está sabendo agora, do amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes, obrigado por todo o carinho que vocês nos deram e vão nos dar nesses próximos dias que agora vão começar a cair a ficha, vão começar a ficar mais difíceis. Espero o mais cedo possível voltar ao ar, porque assim como o seu Ângelo morreu trabalhando, meu avô há 32 anos e uma semana, né? Agora 32 anos e uma semana depois morre o meu pai, que não pôde estar trabalhando, mas pelo menos eu sei que ele está orgulhoso de que eu estou aqui trabalhando em nome da família Betting. Em nome da família Betting eu agradeço a esta casa, a todas as casas e a todos que nos ouvem e que gostam não do jornalista, mas da pessoa que está nos deixando. Em nome deles eu queria um pouco mais do hino do querido Marcos Klein, e eu queria em nome de todos nós, como Betting, 1 minuto de barulho, ou 1 minuto, ou a vida inteira de Palmeiras, por Joelmir José Betting, 21 de dezembro de 1936, 29 de novembro de 2012. Com 20 anos de idade, filho de um camponês e de uma diarista, Joelmir Betting decide tentar a sorte em São Paulo. A trajetória dele, a partir daí, é relembrada nesta edição do jornal Primeira Hora. Rede Bandeirantes, Rede Bandeirantes, Rede Bandeirantes de Rádio. Joelmir Betting terá para sempre um nome destacado entre os grandes jornalistas do país. Nasceu em Tambaú, no interior de São Paulo, em 21 de dezembro de 1936. Ali trabalhou e estudou até 55 antes de desembarcar na capital. 2 anos depois começou no jornalismo, entrando pela porta da imprensa esportiva, ainda cursando sociologia na USP. Cobriu futebol nos jornais O Esporte e Diário Popular. E na então, Rádio Pan-Americana. E ao testemunhar uma jogada brilhante de Pelé no dia 5 de março de 61, Joelmir Betting teve uma ideia que jamais será esquecida. Aconteceu no segundo tempo de o Pelé pegar uma bola na área do Santos e acabar fazendo gol no Fluminense, do outro lado do Maracanã. Não ficou registrado, ninguém gravou aquilo, ninguém guardou aquilo. Voltando para São Paulo, eu pensei, por que o jornal não cria a memória desse gol, bota uma placa de bronze lá mesmo no Maracanã? Eu vou sugerir essa placa de bronze ao meu jornal. Eu mesmo fui numa casa de troféus que havia na Praça da Sé. Cheguei lá e encomendei a placa. Então vazou depois na história da coisa que eu sou o autor da expressão gol de placa. Não, cara pálida. Eu sou o autor da placa do gol que gerou a expressão gol de placa.
Joelmir Betting fez história também como cronista esportivo, mas a carreira cobrindo o futebol não durou muito. A decisão de mudar de ares veio depois de um jogo entre o time de coração contra o maior rival. Um dia fui fazer o Palmeiras e Corinthians no Pacaembu e, como torcedor patológico e patogênico que sou, né? Na tribuna de imprensa do Pacaembu, o mandante era o Corinthians. Palmeiras em cima da hora faz um gol quase olímpico pelo Romero, cobrando uma falta na bandeira de córner, rasteira, a bola entra e eu comecei a dar banana para a torcida do Corinthians. Quase fui linchado pelos corintianos que tentaram invadir a tribuna de imprensa. A caminho do jornal, cheguei lá e a primeira coisa que eu escrevi não foi sobre o jogo, foi uma carta de demissão. De demissão do jornal e demissão da profissão. O jornal não quis aceitar, mas no dia seguinte já não apareci mais lá, nunca mais voltei. Em 62, formado na Universidade de São Paulo, Joelmir Betting trocou o jornalismo esportivo pelo econômico. Inicialmente foi redator de estudos para projetos desenvolvidos por uma consultoria. Depois, já na Folha de São Paulo, lançou uma editoria de automóveis no caderno de classificados. Em 68, foi nomeado para o cargo de editor de economia e, a partir de então, desenvolveu o estilo que os consagrou. Na verdade, eu mais dois colegas, o Aloysio Biondi, por exemplo, topou a ideia. Vamos tentar trabalhar numa editoria de economia para o entendimento do grande público. E eu aí parti por uma coluna diária onde eu deveria estabelecer o padrão do texto. Como traduzir tudo isso para o entendimento de uma dona de casa. Então, se a minha mãe lê esse negócio, entender sobre câmbio, ou sobre trigo, ou sobre o Fundo Monetário Internacional, entender o que está sendo escrito, é por aí que a gente vai ter que desenvolver a coisa. E foi assim que a gente começou. Moderno e multimídia durante 30 anos, Joelmir Betting inaugurou também no rádio e na TV a informação econômica bem explicada. Momento Econômico, com Joelmir Betting. O presidente do IBC, o baiano Camilo Calazans, abriu ontem, na Bahia, o simpósio sobre cafeicultura do Nordeste. O encontro de Salvador começa a discutir hoje um temário necessariamente técnico, mas de marcada conotação política. De um lado, a abertura do café para o Nordeste e até para o Norte, fugindo, segundo os nordestinos, do fantasma onipresente das geadas sulinas. E tanto em Pernambuco como na Bahia, o macaco pia e onde o macaco pia não gia. Joelmir Betting fazia comentários diários no programa O Trabuco, apresentado por Vicente Leporassi. Mas estava sempre pronto para participações especiais, como aconteceu em março de 79 no programa Perspectiva, apresentado por José Paulo de Andrade. Naquele dia estava em debate a escassez do petróleo e as alternativas energéticas do país. Ninguém pode negar no presente momento que é preciso lançar imediatamente as bases de um novo modelo energético. Como deve ser ele? As opiniões são divergentes e as respostas podem tardar. Mas o novo ministro de Minas e Energia acha que devemos começar pelo princípio, isto é, mediante uma unificação da política energética. Assim, também pensa o editor de assuntos de economia da equipe Bandeirantes de jornalismo, Joelmir Betting. Em matéria de substituição do petróleo como fonte de energia no Brasil, a gente parte da seguinte ideia: quem não pode produzir mais e não tem como consumir menos, que trate de substituir, tanto quanto possível, o petróleo como fonte de energia primária. Isso não pode ser feito no Japão, não pode ser feito na Holanda, não pode ser feito na Suíça, mas pode ser feito no Brasil, o paraíso das opções em matéria de energia. Ele também atuou como mediador de vários debates políticos promovidos pela Band. Nessas ocasiões, sempre procurou fazer bem o seu papel com eficiência e discrição. Na condição de mediador, eu farei cumprir o regulamento e, na resposta cronometrada, nós acionaremos a luz vermelha fixada na mesa para marcar os últimos 30 segundos do tempo de 3 minutos. Fim do qual o candidato terá o lembrete de uma sonora campainha. Eu espero funcionar como bom juiz de futebol
num grande espetáculo de bola, não ser absolutamente notado a partir de agora. Então vamos ao debate. Um dos debates mais acalorados foi o de 1982 na campanha para o governo de São Paulo. O apresentador teve que amenizar os ânimos de Jânio Quadros e Franco Montoro. Caçados e caçadores, quem eram sem vergonha? Devo responder. Não tem resposta. O tempo está esgotado. Não tem resposta? Nós já estamos... Mandou calar a boca? Não, Estamos com a Lei Falcão. Ele terá... Estamos com a Lei Falcão aí pela frente, por diferença de apenas 2 minutos. Não, aqui, e teremos que dar a palavra final a cada... Na Band e na Rádio Bandeirantes, Joelmir costumava dizer, esteve sempre ao lado de amigos. O seu João era quase um pai meu, ele que me trouxe para cá. Participei com o Salomão e com o Zé Paulo da montagem do Gente, que foi assim, da noite para o dia, com a perda repentina do Leporassi. Bom, será que com 3 não dá para tentar substituir um? Então juntamos os 3, o Zé Paulo, o Salomão e eu. E depois que eu saí da televisão, me aposentei da televisão em 2003, não passou um ano e eu fiquei com uma enorme vontade de voltar a fazer televisão e rádio. E eu queria voltar para Bandeirantes. E só para Bandeirantes. Além dos companheiros e incontáveis admiradores, Joelmir Betting deixa a mulher Lucila, os filhos Gianfranco e Mauro Betting e 4 netos. 7h19. Rádio Bandeirantes. Antes de se tornar um dos apresentadores do jornalismo da Rádio Bandeirantes, Joelmir já fazia comentários no programa O Trabuco. Em 18 de abril de 1978, um dia depois da morte de Vicente Leporassi, passa a integrar a bancada do jornal Gente, ao lado de José Paulo de Andrade e Salomão Esper. Em 2003, depois de sair da Globo, retorna ao jornal Gente, onde permanece até o fim da vida. Vamos relembrar como foi a abertura deste programa no dia em que os colegas tiveram a missão de apresentar definitivamente sem a presença de Joelmir. Muito triste para todos nós da Bandeirantes e para os seus ouvintes. Salomão e Rafael, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Aqui à minha direita, nesta cadeira, está faltando um agora, definitivamente. E desnecessário falar do que vai representar para todos nós essa ausência definitiva de Joelmir Betting, presente nos seus conceitos, nas lições que ele nos legou, nas gravações documentais que nós temos aqui, como eu vi hoje na madrugada, o Sofá Bandeirantes, em que Joelmir fez um resumo extraordinário da sua vida, com aquela simplicidade que sempre o caracterizou. Eu estava vindo para cá também, ouvindo um resumo do Sofá Bandeirantes do Joelmir, gravações de vocês todos, de vocês 3 no começo do Jornal da Bandeirantes Gente, e imaginando que agora, nesse começo, a gente vai ter que aprender a lidar com a ausência definitiva do Joelmir. A gente já vinha lidando com isso há mais ou menos 2 meses, com idas e vindas, e agora definitivamente com a ausência dele, mas a partir de alguns dias, quando esse incômodo maior pela ausência passar, a gente vai voltar a ter uma noção exata da grandeza que teve o Joelmir, que virou um marco, né? Uma bandeira maior do que ele mesmo, acho que do que ele mesmo podia imaginar que foi ao longo da vida. Eu vi uma definição agora de manhã na televisão que me chamou muito a atenção. O Joelmir foi uma espécie de chacrinha da economia, né? Ele popularizou de uma maneira inequívoca aquilo que ninguém conseguia transmitir com clareza para as pessoas, né? Esse é o grande legado que ele deixa, né? E nada é de graça. O Rafael Colombo, que veio se juntar a nós na bancada, tem o mesmo tanto de idade que nós, Salomão e eu, temos de relacionamento com o Joelmir Betting. 34 anos, porque foi exatamente em 1978 que surgiu o Jornal da Bandeirantes Gente, na morte de Vicente Leporassi, que foi um momento triste aqui da casa, como está sendo esse. São 34 anos de relacionamento
e com o interregno da saída do Joelmir por 20 anos da Bandeirantes, são 14 anos em 2 etapas de convivência diária com o grande companheiro. Como disse Salomão, ele vai fazer falta, a cadeira direita do Salomão está vazia, mas nós já estávamos nos habituando a ficar sem o Joelmir, porque infelizmente nos últimos meses ele vinha tendo sucessivos problemas de saúde. Estávamos mesmo diante do inelutável e fomos nos acostumando com a notícia que fatalmente seria dada, mais dia, menos dia. E vamos até o cemitério do Morumbi, onde o corpo de Joelmir será sepultado, com o repórter Cláudio Junqueira, às 8h04. 8h04, falamos ao vivo aqui mais uma vez do cemitério Morumbi, na zona sul da cidade de São Paulo. O corpo do grande jornalista, nosso companheiro Joelmir Betting, chegou há 15 minutos, está aqui na sala de número 7, já a sala totalmente preparada, e aguarda-se a chegada dos familiares para o início do velório. Algumas pessoas já começam a chegar por aqui, principalmente alguns admiradores. As coroas de flores também não param de chegar, tanto que já não são colocadas mais dentro da sala, e sim são colocadas aqui em uma área especial, porque com certeza vão chegar muitas coroas, e também aguarda-se a presença de personalidades, políticos e principalmente anônimos, né? Com certeza está sendo preparado um grande esquema de segurança aqui no cemitério do Morumbi. Além de tornar a economia um assunto acessível a todas as pessoas, outra marca de Joelmir Betting era o bom humor. No dia 1º de dezembro de 2012, o programa Você é Curioso, apresentado por Marcelo Duarte e Silvânia Alves durante 20 anos na Rádio Bandeirantes, também presta uma homenagem. No quadro Interferência, eu destaco o humor de Joelmir Betting, com um momento delicioso em que ele invade o programa Na Geral, que está completando 25 anos no ar e atualmente é apresentado na Rádio Tropical FM. Em 1985, a equipe do show de rádio comandava também o Jornal do Riso. Uma das atrações era a imitação de Joelmir Betting. Jornal do Riso, o lado alegre da notícia, pela Bandeirantes, com a Bauru Rádio Clube. E agora, o Momento Econômico com Joelmir Betting. San Girardi, quando todos pensavam que a poupança ia entrar numa fria, com o seu anunciado congelamento, eis que o ministro Mário Andreasa desliga rapidamente a geladeira antes que o presidente chegasse à cozinha. O humor foi uma das características marcantes na trajetória de Joelmir Betting. Com os apresentadores do Na Geral, que já afirmaram que o programa que conduzem é inspirado no antigo show de rádio, o próprio Joelmir foi protagonista de histórias bem divertidas. Relembre algumas passagens dessa edição levada ao ar em 10 de novembro de 2009. A esse respeito, perguntaram ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva: presidente, o que o senhor acha do caso da moça lá da Uniban? O que o senhor acha da nudez? Ele falou: a nudez é ótimo, é legal, é melhor nudez do que nós. A gente sabe dessa história, mas o senhor nunca contou aqui no Na Geral. Como é que é aquela história que o senhor jogou o Mauro Betti atrás do sofá? Conta pra gente. Na Copa do Mundo. Isso foi na Copa, foi a estreia do Mauro na vida do futebol, né? O Mauro Betti, Mauro Betti nasceu... da vida, né? No futebol da vida. Nasceu em 69, ele? Ele tinha 4 anos de idade, ainda não tinha feito 4 anos de idade, foi a Copa do Mundo em julho, né? Cabeludinho. Ele faz o aniversário em 2 de setembro, e ali jogava o Brasil e Inglaterra, lá no México, o jogo 0-0. A do Banks lá, né? A gente com uma asa preta na Inglaterra do 0-0 desde 58. Copa de 70. O Banks fazendo aquela defesa espantosa. E aí eu falei, não vai sair nada. E eu estava numa sala lá na minha casa da Avenida Nazaré 624 no Ipiranga, acompanhado de mais 4 ou 5 tios. E com o Mauro no colo. E a TV aquelas antigas. Bom, antiga não, 70. Aquela
Ainda é preto e branco. Preto e branco. Preto e branco, porque só em 72 é que chegou a TV. De válvula. Acho que a gente tem a imagem da Copa colorida, mas na transmissão em casa da Copa foi preto e branco. E aí isso tava com o Mauro no colo. Aí vem aquele lance do Pelé que preparou a entrega, vulgo assistência, ao Jairzinho, que vinha a 120 por hora pela direita, exatamente como faria no final com o Carlos Alberto, o mesmo gol do Carlos Alberto. Tostão indicando o Carlos Alberto, ele... Exatamente. Então, quando ele abriu para o Jairzinho, que vinha na corrida, e o Jairzinho encheu o pé, todo mundo na sala, inclusive eu, todo mundo ficou de pé. É agora. Agora é o gol. Finalmente. E saiu o gol, joguei o Mauro para cima. Ele bateu no lustre. Ele bateu no lustre. Desabou lá na cerâmica. Atrás da televisão. E eu fui levando o peteleco dos tios todos, né? Ninguém comemorou o gol, eles foram me batendo, empurrando pra fora da sala e socorrendo o Mauro, que tava desmaiado, literalmente. Mas chamuscou na lâmpada, por isso que ele chamuscou na lâmpada. Não, mas nem precisava, ele voou e desceu, sem paraquedas. Foi assim que ele entrou na vida do futebol. Bom, essa é a história de Mauro Alexandre Betti. As histórias de Joelmir Betti. Obrigado, beleza. Vai pro jornal. Agora eu sei que o senhor tem que ir pro jornal, mas o senhor tem que prometer que volta outro dia para contar a história do ponto. Que colocaram o ponto e aí o senhor tava com a água e o ponto. Essa história é a melhor. Essa foi lá no Jornal Nacional. Foi lá no Piplim? Não, primeiro foi aqui, depois eu repeti lá. Mas lá eu repeti de brincadeira, mas quase matei todo mundo de susto. Né? Como que foi? Você está entrando no ar, vem o ponto eletrônico, que parece um amendoim, né? Isso, uma coisinha pequenininha para não ouvir. E botaram junto com um copo. E eu automaticamente taquei o ponto, engoli e tomei água. E custa $20 mil cada ponto. Agora, o que se ouviu do outro lado? Mas era de brincadeira? O que o senhor fez? Hein? O senhor fez? O senhor não engoliu. Não, isso eu fiz aqui na Band, né? Ah, de brincadeira. Não, aqui foi... De verdade? Ah, o senhor engoliu o ponto mesmo? Engoliu o ponto. Ainda bem que depois baixaram o volume. E lá o senhor repetiu pra deixar em pânico o rapaz do ponto. Deixar em pânico, só que eu fiquei escondido na mão. Mas houve uma correria geral, pega um outro ponto, corre que ele engoliu o ponto. E aquele negócio... Mas o ponto não é espinhudo, mas aí... Ele tem uma pontinha de plástico. Tem uma anteninha pequenininha. Tem uma anteninha de meio centímetro. Muito bom, senhor. Obrigado. Mas a melhor da Band aqui foi no Jornal Bandeirantes, né? Eu era o âncora. Lá em 76. E aí, quando eu entro para dar a notícia, faço a escalada, e quando eu começo a fazer a escalada do jornal, passa uma escada na minha frente. Aí avisaram o cara da escada que já estava o jornal no ar. Aí, ao invés de ele se agachar com a escada, aquelas escadas de alumínio, ele foi bem devagarinho, degrau por degrau. Então, cada degrau era uma mancha no ar. E não acabava a escada, tinha 12 degraus. Aí... Quando eu fui dar a inflação de setembro foi de 1,7%, senhoras e senhores, está passando uma escada aqui no estúdio. De jeito. Que maravilha. Obrigado, seu Joelmir. Obrigado. Que maravilha. Eu pensei que ele tivesse brincado. Uma vez ele engoliu o ponto, então, porque aqui foi brincadeira. Que maravilha. Com a interferência de Joelmir Betti no Na Geral, Marcelo Abud para o Você é Curioso? E já que começamos esta edição com a notícia da morte do pai na voz de Mauro Betti, vamos voltar a mais um trecho do histórico Terceiro Tempo, a principal marca criada por Milton Neves no rádio e na TV. Aqui você ouve a sequência da edição especial da madrugada de 29 de novembro de 2012, em que Milton reprisa uma entrevista que fez com Joelmir. Morreu Joelmir Betti. Depois de uma entrevista irreverente com o Rogério Ceni, um dos grandes goleiros da história do futebol do Brasil, ao lado do grande ídolo do Joelmir também, o Marcos Alberto Silveira Reis, Mauro Betti, com bola rolando, trabalhando no Morumbi, perto do Hospital Albert Einstein aqui do lado, onde faleceu o pai dele. Coloca tudo isso que vocês ouviram, emocionando a milhares e milhares de pessoas nesta madrugada, no Terceiro Tempo da Rádio Bandeirantes. E olha, eu tenho 61 anos.
Comecei no rádio, na Rádio Continental, em 1967 para 68. Trabalhei na Jovem Pan 33 anos, estou há 8 aqui. Trabalhei na Record e antes na TV Bandeirantes e hoje na TV Bandeirantes. Desde 99 estou fixo na televisão brasileira, estamos em todas as mídias, procurando fazer o que a gente pode fazer de melhor. Tive grandes alegrias, grandes tristezas, mas o momento mais emocionante eu acabei de ouvir agora. Eu que nasci no dia 6 de agosto de 51. E agora mesmo, eu estava falando que o grande Luciano do Vale, que está completando 50 anos de carreira, fazendo o terceiro tempo comigo na Record um dia, no domingo à noite, chegava a informação via Eduardo Guido Zebini, o Bom Orelha, que hoje dirige a Fox Sports no Rio de Janeiro, que tinha falecido o Marco Antônio Matos. O grande narrador do rádio e da televisão, afunda, Gilson Mão de Pilão, que hora, hein? O nosso Luciano do Vale em rede nacional se levanta simplesmente atônito e vai embora. Deixou o estúdio. E agora, também com bola rolando, o filho, que é o comentarista alegre e reverente, na quarta-feira das Mouradas, ele coloca tanta emoção no ar do filho falando do pai, e o pai orgulhoso sempre foi do filho, e fica mais ainda no momento em que o pai vai para o céu e o filho estava diante de um microfone na principal emissora de rádio do Brasil. Momento mais inesperado, emocionante, incrível, que eu pude, você aí como ouvinte, eu como jornalista, o Zancopé aqui chora, o Guilherme Fagundes chorando, o nosso Fabiano Vilas Boas. Olha, realmente é uma coisa impressionante. Só nos resta agora abraçar toda a família Betting. Isso que vocês vão ouvir agora na sequência. A voz de Joelmir Betting. Vocês podem ouvir de novo, de madrugada, amanhã e eternamente. Sentir pela voz de Joelmir Betting o amor que ele tinha pelo padre Donizete de Tambaú. E como ele aos 9 anos escapou de um afogamento no rio Mogi Guaçu, naquela região de São Paulo, no leste de São Paulo, quando tinha 9 anos, os coleguinhas dele todos morreram afogados, menos ele. A fé no padre Donizete ajudou. Foi a única entrevista que fiz na vida com o Joelmir Betting, no domingo pela manhã, primeira e única vez em 8 anos que ele apareceu aqui nesse horário. E de repente começou contando e contou histórias maravilhosas. Eu que trabalhei com ele na Rádio Jovem Pan em 72, quando ele lançou o livro Na Teoria, na Prática a Teoria é Outra, na Teoria a Prática é Outra. Na Prática a Teoria é Outra. E ele foi inventado por Fernando Vieira de Mello e por Antônio Augusto Amaral de Carvalho como comentarista econômico. Foi o primeiro comentarista econômico. Aliás, os dois inventaram também Mário Moraes como comentarista esportivo. Como inventaram Narciso Vernizzi como o The Weatherman, o homem do tempo. Então, em reverências com o grande Rogério Ceni à parte, classificação do São Paulo, tudo ficou muito pequeno. A entrada amanhã, hoje, de Luiz Felipe Scolari, que eu de forma errada informei ontem que Ceci Gabriel Scolari, que está também no hospital, a mãe dele, mas ele não estava hoje às 5 da tarde na cidade de Passo Fundo, a informação que me foi passada. Na verdade não foi nem para mim, mas sai no meu nome, então o culpado sou eu, e quem divulgou na televisão e na rádio fui eu, e eu peço desculpas, como pedi pro pessoal do UOL e do BOL lá, porque a dona Ceci Gabriel Scolari está no hospital São Vicente de Paulo, sim, a mãe do nosso Luiz Felipe Scolari. Ele esteve lá na segunda e na terça-feiras, mas é claro que hoje ele tinha que estar em São Paulo, depois amanhã no Rio de Janeiro, e reassume a seleção brasileira, que seja campeão do mundo de novo, se Deus quiser, com o grande Carlos Alberto Parreira. Mas grande é Joelmir Betting, e grande é a história dele. E no sábado já estava programado. A família Betting autorizou hoje a Adidas, do Fernando Basualdo, esse argentino radicado aqui no Brasil, presidente da Adidas, e a diretoria do Palmeiras, com Arnaldo Tironi. Eles fizeram esse acordo e todos os jogadores do Palmeiras contra o Santos jogarão os seus respectivos números, mas atrás o nome Joelmir, e na frente uma das frases lapidares que ele criou ao longo da história, com o seu amor esmeraldino, com o seu amor palestrino, com o seu amor palmeirense, com o seu amor palmeirista, como é meu sogro Hélio Magnoni, o Bibi lá em Muzambim. Vocês vão ouvir 29 minutos de pureza d'alma, de um homem lúcido, uma voz inesquecível, um craque que foi pro céu e nunca recebeu o cartão vermelho. Esse ganhou sim, inclusive de Padre Donizete de Tambaú, um santo. Jamais Joelmir Betting deixou
de respeitar o seu colega, nunca recebeu um cartão vermelho e esse sim recebeu o prêmio Belfort Duarte, um prêmio que acabaram com ele, que deviam ressuscitar. Joelmir, converse conosco. Meia hora de saudade, muito talento, muito amor, muita história. Bem, tem trocentos logonautas, teletrisistas. Como é que é? Surpresa do Dia dos Pais aí pra você. Oh, pois não. O senhor podia sentar aqui lá na ponta direita, por gentileza? O homem mais mal educado, mais nervoso, nitroglicerínico da história do rádio e da televisão do Brasil. Polêmico. É uma espécie de Edmundo da crônica brasileira, do jornalismo político e do econômico do Brasil. O homem que cunhou brilhantemente o seguinte: se o jornalismo tem vergonha da publicidade, que viva sem ela. Assinado Joelmir Betting. Joelmir, o que aconteceu? Caiu da cama? Bom dia. Caiu da cama nada, trabalhando no domingo como um certo Milton Neves. Nós estamos aqui agora fazendo a seleção das imagens do debate e do pré-debate e o pós-debate para o Canal Livre de hoje, que vai tratar exclusivamente do debate que houve na quinta-feira e com a participação apenas de 4 jornalistas, de mais ninguém. Porque nós jornalistas não podemos falar do debate antes nem durante, mas podemos falar depois. Então vamos aproveitar essa chance. Eu, o Boechat, o Mitre e o Teles vamos conversar e comentar o debate. Qual o nome do teu pai, Joelmir? Sebastião Joseph Betting. Na família Betting, lá de, como é que chama mesmo? Da terra do padre... Tambaú, padre Donizete. O padre Donizete era milagroso mesmo ou é paia? Olha, vou te dar um depoimento. Ele deve ser beatificado agora em outubro. A investigação para uma beatificação em qualquer país do mundo leva entre 20 e 30 anos. Esta já durou 24 anos. Eu sou um dos testemunhos regulamentados do Vaticano para esse caso. E eu vou só te contar já que hoje é domingo, houve um certo domingo lá de 1953 em que havia um domingo de Páscoa. A grande missa do Padre Donizete, o domingo de Páscoa, a meio-dia na igreja Santo Antônio, a igreja matriz da cidade. Meio-dia. Todo mundo lá, 500.000 pessoas lá na missa. Mas houve ao mesmo tempo em São Pedro dos Morrinhos, na direção do Rio Pardo, perto de Mococa, o grande leilão de gado para arrecadação de fundos para o sanatório do Padre Donizete. Ele comandou o leilão lá em São Pedro dos Morrinhos perante 2.000 pessoas e rezou a missa na igreja de Santo Antônio perante 500.000 pessoas no mesmo horário. Meio-dia, domingo de Páscoa. Ele estava em São Pedro dos Morrinhos e estava na igreja de Santo Antônio. Como milhares de pessoas viram ele lá, milhares de pessoas viram ele aqui, a partir daquele dia a coisa se espalhou e deu no que deu. Ele virou uma celebridade nacional. E você estava lá. Ele tem o dom da ubiquidade que a gente já tinha percebido em casos anteriores. Por exemplo, tem uma pessoa recebendo extrema unção em casa dele, tipo 11 da noite de uma sexta-feira. Naquela mesma sexta-feira ele estava internado no seminário em Ribeirão Preto. Onde não saiu. E você, que é um dos mais lúcidos jornalistas do Brasil, eu soube que você era gago, mas daqueles gagos travados mesmo, que ele botou aquelas 2 velas na tua garganta e a tua gagueira acabou? Nada disso. O Mauro Betti me contou isso outro dia. 2 velas não, pior, uma sopa de quiabo. Aquela gelatinosa que você tem que cortar com a tesoura quando sai do prato. Era famosa porque ele tinha voto de pobreza desde 1920, embora de uma família rica. Ele dormia em 2 tábuas com um tijolo de travesseiro e só jantava uma refeição por dia, o jantar, que era uma sopa de quiabo. Claro que as cozinheiras, às escondidas, colocavam lá dentro toucinho, colocava tudo que era nutritivo, forte, para aliviar a bolsa de quiabo dele. Ou para piorar a bolsa de quiabo dele, no meu caso. Aí eu estava completamente gago por causa de um choque traumático que eu tive, eu fiquei sem falar, não queria falar com ninguém. E eu me fiz o bloqueio. Eu começava a falar e parava porque não estava bloqueado. Aí você pode ver isso na área médica, isso não tem nenhum milagre divino na coisa, mas de qualquer forma, o Padre Donizete tinha um poder no olhar e uma ascensão pessoal sobre qualquer coisa, que ele me chamou para jantar com ele sozinho, eu já sabendo que era sopa de quiabo. Eu tinha 7 anos de idade
E eu não estava entrando na escola primária porque era gago. Era proibido fazer a escola quem era gago. Gago quase mudo, né? Até por ser gago, né? Você ficava mudo. Então eu fui jantar com o padre, levado pela minha mãe, que se retirou em seguida. Aí ele ficou falando comigo, falando um monte de coisas lindas a respeito de Deus, de Jesus, da fé, da escola, do estudo, do trabalho, da carreira. Eu me lembro de quase tudo que ele falou. Aí, e tomando a sopa de quiabo. Aí ao final da sopa de quiabo ele falou: agora você vai rezar um Padre Nosso comigo, em voz alta. Padre Nosso. Na época era Padre Nosso, não Pai Nosso, né? E eu acabei rezando em voz alta com ele, o Padre Nosso inteiro. Ele parou na metade e continuei sozinho. Aí troquei mais algumas palavras com ele, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, tipo assim, 9 da noite, a minha mãe falou assim: puxa, demorou, hein? Eu falei: o padre ficou conversando muito tempo comigo, mãe. Ele me falou uns negócios bonitos da escola, sabe? Ele acha que agora na escola eu posso um dia sair aqui de Tambaú, ir para São Paulo, ir para Ribeirão Preto. Então tá bom, já tomou banho? Não, então vai tomar banho. Aí quando eu fui tomar banho, a minha mãe deu um grito: ai, meu Deus do céu, Sebastião, ele está falando. Eu entrei em casa falando sem perceber que estava falando. A minha mãe falou comigo sem perceber que eu estava falando, só depois que ela deu o grito. Quer dizer, é uma coisa bem... Teve um delay aí e é uma coisa de filme, uma coisa emocionante. Né? Então, certa vez eu perguntei ao Padre Donizete sobre a questão do dom da ubiquidade. E como é que o senhor estava no domingo em São Pedro dos Morrinhos, ao mesmo tempo aqui? Porque eu já trabalhava com ele nessa época, né? 53. Você era coroinha? Não, aí já era uma espécie de secretário dele. Cuidava de correspondência, cuidava de divulgação dos eventos, dos boletins de fim de missa, aquela coisa toda eu fazia. Em Tambaú? Em Tambaú, E aí ele me botou a mão no ombro e me disse uma frase que eu jamais esquecerei. E que acabou, na verdade, monitorando a minha vida espiritual. Ele botou a mão no meu ombro e disse: meu filho, sobre o dom da ubiquidade, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ele me disse: para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma é necessária. Ô Jomir, no dia em que morreu o Padre Donizete, onde você estava? Eu estava em São Paulo. Foi em 61. Já estava aqui em São Paulo. Já noivando a Lucila, mas ainda em São Paulo. Aí você correu para lá? Direto, né? Largamos tudo e fomos para lá de Mujana ainda. Ele está sepultado em Tambaú? Estava. Em abril deste ano ele foi exumado pelo processo de beatificação. Veio o pessoal do Vaticano, estava o pessoal credenciado Tambaú. Eu fazia parte do grupo restrito que participou da exumação. E aquilo que se esperava acabou acontecendo. Ele, depois de 42 anos sepultado, ele estava inteiro, em bom estado. O caixão virou pó. E no fundo do caixão, que era de zinco, havia inclusive uma lâmina d'água de 2 ou 3 centímetros, puríssima, e ele deitado na lâmina d'água como se fosse um colchão. Ele que passou a vida toda dormindo em tábua, ficou sepultado dentro de uma lâmina d'água. Impressionante. A lâmina d'água foi totalmente recolhida em garrafões, as pessoas todas, e eu inclusive, todos nós caímos em prantos, e o corpo dele está agora na igreja de São José de Tambaú. O Jomir, quer dizer que o Padre Donizete dormia numa folha de madeira? E o travesseiro era um tijolo? Era um tijolo que amaciaram, arredondaram, E o Jomir, eu trabalhei em 2 momentos aqui na verdade era mais uma louça, um travesseiro de louça, do que propriamente um tijolo. Senhor Jomir, eu trabalhei com você em 2 momentos aqui na Bandeirantes e trabalhamos em rádio juntos na Miruna 713, e eu lembro quando você chegou num Dodge Polara
com a perna quebrada ao lado de um loirinho chamado Mauro Betti. Isso foi por volta de 72, 73, você com a perna quebrada. E naquele tempo era o gesso, né? 75. Por ali. Naquela época, eu tava começando, eu cheguei de ônibus. Quebrei jogando vôlei aqui no Pinheiro. Eu sempre andei de Mercedes e eu cheguei no Mercedão da CMTC, desci, eu fiquei ali quando eu vi você com o loirinho. Mercedão da CMTC. E aí você tava com a perna quebrada. E várias vezes, o Fernando Vieira de Mello, que te inventou como comentarista econômico, e eu já conversei 1000 vezes com você, e hoje é uma grande coincidência, parece até que houve uma produção aqui, um convite que você viesse ao programa e tal. E você sempre gelado aqui na redação da TV Bandeirantes, eu sempre brinco com você, com a tua cunhada, a irmã da Lucila, e você sempre muito calmo, muito educado, muito gelado, muito frio. Eu nunca vi você tão emocionado como hoje, falando para a Donizete. Mas é claro, você me provoca. Me puxa uma fita desse calibre, né? Que é uma coisa que pesa na minha vida o tempo todo, né? Então eu fico realmente. Eu até chego a dizer que eu não gosto de falar publicamente sobre isso, até porque também, como depoente juramentado, eu tenho que me conter nesse tipo de depoimento, porque a beatificação só sucederá em outubro, né? E você tem cara de cardeal. Mas o Milton Neves faz a gente falar qualquer coisa, então já foi dito. Você sabia que você tem cara de cardeal? Se tiver um filme aí pra um papa, você daria um grande ator pra cardeal, pra não, papa. Papa, que papa? Eu e você somos o verdadeiro Bento XVI. Porque o que me chama de Joelmir no elevador, porque lá no meu prédio, no meu escritório, tem lá uma assistência médica lá, aparecem umas senhoras lá de cadeira de roda, aquele negócio todo, uns senhores mais de idade são, oi, seu Joelmir, como é que vai? No trânsito, ô, seu Joelmir, como é que vai? Por causa do óculos. Não, mas netamente falando, tipo oxalá cesse. Nós somos dois japoneses, o tipo físico assim, né? Que a televisão marca, mas não muito. Então o que acontece? Outro dia eu estava saindo aqui à noite, segunda-feira, 9 da noite, e tive que pegar um táxi. Para pegar um táxi eu passei pelo corredor polonês dos universitários do CQC. Um grupo me pediu para tirar foto como Milton Neves. Então o que eu fiz? Eu fiquei quieto. Não abri a boca, tirei a foto com eles, eram todos de Taubaté, mas eles tiraram a foto em grupo comigo, chamando-me de Milton Neves. Então eles chegam em Taubaté e falam, não, Milton Neves. Agora na tua vida também, envolvendo o Padre Donizete, me diga uma coisa, você não teve para morrer também afogado no Rio Pardo? Aí foi o trauma que me deixou gago. Porque eu estava com mais 3 colegas, forcei os 3 colegas a atravessar o Rio Pardo em dia de cheia, aliás, ligado ao futebol, era a comemoração do primeiro título de campeão amador do interior do Esporte Clube União, que ganhou do Brotense, a final na Rua Javari. No domingo seguinte houve então o churrasco lá na cachoeira do Rio Pardo, onde tinha 3, 4 pesqueiros. Eu peguei mais 3 colegas, vamos dar um susto do povo que está lá embaixo da cachoeira, umas 300 pessoas. Pegamos uma canoa acima da cachoeira para atravessar o Rio Pardo na cheia e do outro lado descer pela floresta lá do Bico de Pato e ficar acenando do outro lado da margem lá. O rio na cheia estava com uns 300 metros de largura ali embaixo da cachoeira. E deu no que deu, né? A canoa não aguentou, nem nós. E descemos os 4 pela cachoeira. E uma cachoeira de uns 30, 40 metros de altura. Era um verdadeiro jumbo na cabeça da gente. Eu fui parar no fundo da natureza lá, da cachoeira, onde eu fiquei rolando, feito uma bola. Não era mais areia do que água. E o barulho era um jumbo em cada orelha. E eu não tinha mais noção onde está para cima, onde está para baixo. Então, quando eu parei de lutar, eu escapei. A própria convulsão da água me levou para a superfície. E aí eu saí na correnteza, afundei de novo, saí na correnteza, afundei de novo. Mas ninguém viu mais ninguém. E os outros 3 amigos, meus queridos amigos, foram encontrados só no dia seguinte na represa da Fazenda Malha. Na verdade, só o esqueleto de cada um, porque a peixarada se encarregou do resto. Dos 4, 3. E eu me salvei passando pro outro lado do rio, a nado, escapei. A gente nadava muito bem, aliás, eu tinha também uma aeróbica muito boa, como os meus colegas também tinham,
A gente já estava há 2 anos brincando de segurar a respiração, para ver quem ficava mais tempo sem respirar. Um treinamento pesado, né? Ficasse sem respirar. Na tua casa, com a família. Isso talvez tenha me salvado a vida, porque eu fiquei provavelmente uns mais de 2 minutos sem respirar, ou 2 minutos e meio, sei lá como. Aí eu fui encontrado na tarde daquele dia, que era uma segunda-feira, pendurado numa árvore pelos bombeiros de Ribeirão Preto, que vinham, como só acharam 3, falta 1, então eles foram batendo as 2 margens do rio, né? Para ver se tinha alguém enganchado num galho, alguma coisa desse tipo. E eu, quando eu ouvi o barulho do motor, eu comecei a chacoalhar o galho onde eu estava, né? Chacoalhando. Então, de longe, eles viram um galho esquisitamente chacoalhando numa árvore ali da floresta do lado de lá. Aí chegaram até lá, me descobriram, então... Quando eu cheguei em casa, eu estava eu também no velório, né? Eu fui declarado morto, né? Desaparecido e morto, não tinha como escapar. E o Padre Donizete me salvou. Mais nessa, hein? Mais uma. Agora, e veja bem, eu sempre ligo o futebol, o Gilmar, querido Mas Gilmar. eu me senti culpado até hoje. Não, culpa nenhuma. Aventura trágica. É o imponderável. Agora, o Gilmar dos Santos Neves, até ele chegar do Jabaquara aqui no São Paulo, aqui no Corinthians, aqui em São Paulo, ainda temos mulheres no Brasil com o nome de Gilmar, mas de cada 1000 crianças que nascem, que são batizadas com o nome de Gilmar, 999 homens e uma mulher. Donizete tem pra tudo quanto é lado. Ou é Sérgio Donizete, ou só Donizete. Parecido Donizete. Então, o que tem de Donizete é tudo por causa do Padre Donizete, né? Só por isso, porque é um nome estranho, né? É como se chamasse Beethoven, né? Quer dizer, não é um... Então, o que aconteceu é o seguinte, em 2006... Ele é italiano, né? Em 2006 nós consultamos o Tribunal Superior Eleitoral para saber dos 127 milhões de eleitores, quantos Donizetes nós tínhamos no nome de cada um, ou no nome de cada um. Quantos Donizetes a gente tínhamos nesse quadro de 126 milhões? O irmão do Frankfurt chama-se Donizete também. Então, 127 milhões de eleitores, e o resultado que nos foi passado pelo TSE é de que no Brasil de 2006 nós tínhamos 2,3 milhões de Donizetes no nome. E ele nasceu na Itália, para Donizete. Quase toda a população do Uruguai. Ele não é de Tambaú, não. Ele é de Franca. Ah, brasileiro. Da família grande de Franca, família Tavares de Lima de Franca, né? Guardadas as proporções, lá em Moçambique nós temos o túmulo do Frei Florentino. É que os irmãos deles se chamavam Donizete, Chopin, Mozart, Rossini. E o Frei Florentino até hoje sai a água do túmulo dele, e é o túmulo mais visitado, pertinho do túmulo da minha mãe, do João Dureza, que me ajudou a começar no rádio, apresentador sertanejo. E o Frei Florentino, ele influenciou uma figura chamada Dom Fernando, que revelou o padre Marcelo Rossi. Sim. Dom Fernando é de Muzambinho, ele é irmão da mulher do Lalau Campedelli, um grande líder político lá que já morreu há muito tempo, primo do Marino Campedelli, Lucifer, Lucifer, apelido do Lucifer, e o tio dele é o Dom Fernando. Só isso de apelido. E eu brinco o seguinte, com o Marino Campedelli, ponta esquerda, Lucifer é o nome dele, ele tá aqui em São Paulo. E aí eu brinco muito com o Dom Fernando, de vez em quando eu me encontro com ele, eu falo assim, Dom Fernando, o senhor vai virar cardeal agora, e logo o senhor vai virar papa. E depois o senhor faz o seguinte, o senhor tira o Vaticano lá da Itália e leva a Muzambinho, tá há muito tempo lá, ele morre, dá risada. Então nós temos um grande orgulho, nós temos a Vantuil Abdala, que já foi presidente do TST em Brasília, mas nós temos Dom Fernando, que é um dos grandes líderes religiosos católicos do Brasil, quiçá do mundo, e que é de Muzambinho. Eu orgulho muito nosso que nós temos. E ele teve essa fé a ponto de se tornar seminarista, mais tarde padre, que não gostou, e hoje é cardeal, exatamente devido ao Frei Florentino, que era o nosso padre Donizete, porque Mococa ali no norte de São Paulo é bem pertinho ali, Tambaú, Mococa, São José do Rio Pardo, tudo essa região em que o padre Donizete foi brilhante, fantástico, e chegou também a Muzambinho, que é logo ali na fronteira. Por isso que nós temos verdadeira adoração também pelo Frei Florentino. Então, mas qual é aquela grande caminhada que temos na Espanha? Como é que chama a caminhada de fé na Espanha? Que o mundo todo vai lá participar. Eu confesso que... Não me foge o nome agora. Mas aqui no Brasil nós temos a versão dessa caminhada na Espanha. Compostela, né? Santiago de Compostela. Então a caminhada de Santiago de Compostela, autorizada pelo Vaticano, foi estabelecida no Brasil. Ela termina em Aparecida do Norte e começa em Tambaú. Por que Tambaú?
Por causa do Padonizete? Não. Por causa da imagem de Nossa Senhora Aparecida da Igreja Santo Antônio, que em 1944 a igreja pegou fogo, desabou, não sobrou nada, só sobrou a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida dentro da igreja. E para dizer que ela estava no incêndio, ela ficou ligeiramente queimada na ponta do manto azul dela embaixo. Você nunca pensou em ser padre? Ela se salvou sozinha dentro da igreja inteira. E o Padre Donizete estava já atuando ali. Então imagina o que ele aprontou em cima dessa imagem, né? E o discurso e o sermão que ele passou a fazer, a desenvolver. De tal sorte que hoje é a segunda imagem mais reverenciada pelos católicos de Nossa Senhora Aparecida, além daquela que foi encontrada no Rio Paraíba e que está em Aparecida, temos essa outra lá de Tambaú, a do incêndio. Viu, Jomir? Então, por tudo isso, você virou jornalista, mas você era para ter sido padre. Eu tinha essa pretensão, ou vocação. Mas aí eu preferi um outro tipo de sacerdócio, que é o jornalismo. Comecei com o futebol. Homem que criou o gol de placa, a expressão gol de placa no futebol. Nada disso, eu não criei expressão gol de placa. Foi você sim, não seja modesto. Eu criei gol do Pelé em 61. Eu não sou modesto, bem ao contrário, eu criei a placa do gol. Aí virou o verbete. Então daí é que virou a expressão de placa, mas eu sou mais importante do que a expressão, eu sou criador da placa, da qual se originou a expressão. E roubaram a placa. a placa no Maracanã. Não, eles levaram para o Museu do Pelé lá em Tóquio na Copa de 2002, ela já voltou, passou pelo MASP com o Pelé também, e agora eles estão negociando para trazer para o Museu do Futebol no Pacaembu, juntamente com a placa que o Pelé me devolveu em 2001. 2001, 40 anos do gol de placa. Aí o Pelé, sabendo de toda a história, me chamaram lá no Fantástico, lá do Pedro Bial, eu trabalhava na Globo, e aí no Fantástico estava lá o Pelé com uma grande placa de acrílico do tamanho daquela de bronze que eu fiz. Ele me devolveu com um outro texto, né? Gratidão eterna do autor do gol de placa ao autor da placa do gol. Mas, Jomir, mas essa criação foi fantástica. Eu tenho uma sequência de fotos na sessão que o filho levou do meu site, miltonneves.com.br, nas páginas do Castilho, do Pelé, do Dorval, do Coutinho, do Germarinho. Então, eu tenho a sequência de fotos que mostra, esse gol realmente foi de placa, né, que você inventou isso aí, porque há uma foto que mostra 7 jogadores do Fluminense. O Edmilson, volante, Castilho, Germarinho, Clóvis, Pinheiro, Altair, Edmilson, e aparece um rapaz chamado Jair Francisco também no meio do campo, se não me engano é ele, ou Robson. 7 jogadores do time do Fluminense e um de branco, e o Fluminense com a camisa listrada e o Santos com a camisa branca no Maracanã. A sequência é emocionante. Porque o problema é o seguinte, o Pelé saiu da meia-lua da área do Santos, e onde o Santos estava sendo massacrado com 130 mil pessoas no Maracanã, empurrando o Fluminense. E aí o que aconteceu? O Pelé matou a bola num rebote no peito, de costas para o gol do Castilho, e atravessou o Maracanã, que é o campo mais comprido do mundo, driblando todo mundo, a ponto de o pessoal driblado continuava perseguindo, e aí chegou nessa foto que você está se referindo. Houve um certo momento, ele já estava se aproximando da meia-lua do Fluminense, com 7 jogadores do Fluminense em cima dele, acabou se desvencilhando de todos, saiu do lado do Castilho pela esquerda, quase perdeu o ângulo e fez o gol, né? Agora, aí o gol foi o seguinte, eu estava com o Nelson Rodrigues lá na tribuna de imprensa, era o meu guru, o Nelson Rodrigues, né? Que é o guru de todo mundo até hoje, e ele puxou aquele lenço branco dele enorme, tipo Pavarotti, para enxugar as lágrimas, porque o Maracanã todo que vaiava o Pelé passou depois sem falar, sem gritar, simplesmente batendo palmas, 130 pessoas batendo palmas, e foi aquele ruído esquisito que fez o Pelé parar de comemorar. Ele ouviu 130 mil pessoas batendo palmas, nunca se ouviu isso no Maracanã até hoje. Então houve uma emoção muito forte para todo mundo, e o Nelson Rodrigues sentou-se, bateu a mão no meu joelho e falou assim: que pena, guri, esse gol não vai ter memória. Por que não vai ter memória? Porque era proibida a televisão.
Não havia nem o videotape. Só havia o cinema fazendo o Primo Carbonari, como é que chama? O Massaini, o Canal 100, que era de cinema. Então aí alguém falou assim, mas tá o cinema aí, o Carbonari tá aí. Aí o Nelson Rodrigues rebateu. Sim, mas o cinema só deve ter filmado a chegada e não a saída. Ou seja, ninguém filmou a travessia do Maracanã. Eu tô olhando aqui no meu site, na página do Castilho não tem, mas na do Pelé tem. Só que eu não tô conseguindo achar, porque o Pelé tem mais de 40 páginas. Então, agora, fotógrafo, ele teve essa sensibilidade, porque ele fotografou do meio do campo até no gol. Ele dá sequência de fotos. Sequência de fotos, entendeu? Foi um negócio impressionante. Eu recebi essas fotos de alguém e publiquei aí e tal. Agora, ligando de novo a família Betting com o futebol, Mauro Betting estava me dizendo outro dia, porque você, Joelmir, na tua casa é tudo com J, né? Quem mais? Que tinha uns nomes J, Jurandir, Juracil, Juluci. Como é que é? Jamir, Jurandir, Juracil, Juluci, Jamir. E o Jurandir foi goleiro? Foi goleiro profissional até do Botafogo de Ribeirão Preto, da São Joanense, da Rio Pardense e até do glorioso Pinhalense, Espírito Santo do Pinhal, pertinho de Mozambique. Agora, uma pergunta que não quer se calar. Se a mãe do Eric Betting ginásio Pinhalense se a mãe do Eric Betting é irmã da Lucila e o pai do Eric Betting é teu irmão, por que o Eric Betting é o menino bem apessoado e o Mauro Betting é completamente diferente e tão feio? Eles não tinham que ser iguaizinhos? Se as duas mães... São duas irmãs casadas com dois irmãos. Então, agora a informação que eu tenho é que o Mauro Betting foi pego pra criar, que você pegou numa viagem com a Lucila e tal, achou o moleque lá sujo na rua lá e pegou e levou pra casa, é verdade? Mauli, o pequenino lobo, né? O Mogli da família Betting. E ele afinal nasceu onde? Porque ficam falando que nasceu não sei aonde. Todo mundo me pergunta, até nas palestras que a gente faz no mundo corporativo aí para empresários, quando eu abro o debate, alguém vai levantar a mão e perguntar, afinal, Jamir, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Executivo top, Gerinha. Exato, até banqueiro, fala, onde nasceu o Mauro Betting? Afinal, onde nasceu o Mauro Betting? Pergunta pro Milton Neves. Agora, eu tive hoje é dia dos pais, agora num dia das mães, eu acho que eu fui o único cara do mundo que entrevistou Lucila Betting. Eu me lembro, foi ano passado. E ela aproveitou para reclamar do salário do filho. Exatamente, aqui. Meteu o pau no 15 minutos de entrevista e ela reclamando do salário do filho aqui na Band. O Bacei no outro dia aumentou ele para 100 mil por mês, ó. Então, valeu a pena, a Lucila é braba. Mas, Jamir, eu tô fiz 59 anos sexta-feira e fizemos uma festa legal ontem na casa do Dudu Manhane lá em Tamboré e o Mauro Ano que vem então você vai fazer 50 e 10. E o Mauro Betting deu cano pra variar, nem presente não mandou. Mas ao longo desses anos todos, Ano duplo então. Esses anos todos eu fiz muita coisa ruim no jornalismo, mas fiz muita coisa boa também. E uma das melhores coisas eu não fiz hoje, mas eu tô muito feliz que eu tô aqui no microfone e você no outro, e eu pude ouvir primeiro do que os ouvintes da Rádio Bandeirantes, primeiro você falar, eu nunca senti você emocionado, você quase chorou. E eu fiquei muito feliz de participar minimamente dessa entrevista em que o povo bebeu suas palavras sábias e emocionantes. Eu agradeço mais uma vez a você, e como você é um profissional que respeita inclusive a propaganda, você acaba de fazer a propaganda da minha família e até mesmo a propaganda do Padonizete. Tirei a Lucila Betting da Sarjeta, Mauro Betting da Sarjeta, ninguém conhecia os dois, agora estão famosíssimos. Então. No dia da sogra, a Lucila vai estrelar grandes comerciais aí do Bradesco, do Santander, da Crefisa e todo mundo. Olha, Jamir, muito obrigado, viu? Apareça sempre. Não. Viu? Se a gente produzisse uma entrevista quando você dessa... fala com o Mauro, ele não fala assim, não é isso que ele faz? O Fernando Luiz Vieira de Mello, que você tão bem conheceu também, que me inventou pro jornalismo, pelas mãos do João Carlos de Gênio, ele falava assim, a grande entrevista é aquela do improviso. Porque se a gente sexta-feira reúne aqui toda a produção da Rádio Bandeirantes no comando do Zé Carlos Fantini Carbone, vamos entrevistar domingo o Jomir, vamos falar disso, daquilo. Isso não a entrevista não ia ficar tão boa. Tá bom? Não funciona, mas já você me atrasou agora, meia hora. Agora eu preciso chamar o intervalo para pagar o salário. O som do Canal Livre tá lá me esperando. Aí. Quer dizer, o que é, moço?
Porque nasceu milionário, tá rico, você deu um duplex cobertura pra ele no Itaim Bibi. E esse cara é o sítio que mais emprego tem no Brasil. São 43 salários mensais ele tem. Exatamente. Enquanto o pessoal chorando trabalha 8 horas, ele sorrindo trabalha 18 horas. Intervalo. Com a ideia de que economia é feita para as pessoas e não para economistas, Joelmir coleciona prêmios ao longo da carreira, como 4 troféus do importante Comunique-se e, em 2001, o Grande Prêmio Instituto Ayrton Senna de Jornalismo. E é por acreditar que ouvir esses momentos da carreira de Joelmir Betting é um prêmio para quem gosta de rádio que eu dedico esta homenagem singela à memória dele aqui no nosso podcast. Por hoje é isso. Até a próxima, quando eu volto com mais peças raras para você. O jornalista Carlos Nascimento, que no passado dividiu a bancada do Jornal da Band com o Joelmir, fala com saudade do amigo. O Joelmir, ele representa uma fase do jornalismo que hoje, infelizmente, ela está desaparecendo, que é a fase da absoluta seriedade, do distanciamento partidário, de não misturar jornalismo com ideologia, de procurar as informações corretas, de dar opiniões que sejam do ponto de vista do interesse do país e não de grupos ou de pessoas ou de partidos. Enfim, na minha opinião, é a figura clássica do jornalista que nós devemos sempre perseguir. Peças raras. Você em sintonia com o rádio.